Agora eu vou conversar com o corintiano, feliz da vida, tá ali Ailton Tipó Laurindo, esse é corintiano, é roxo, e ontem tentaram secar nós ontem, Tipó, tentaram secar o que puder, não, Goiás é difícil, ainda mais lá, sabe, esses palmeirenses que aqui no sul tem um aqui agora, né, tava lá, não vai dar certo, ontem a gente conseguiu, Tipó, 2-1, não sei se convenceu, mas venceu, viu, Tipó, bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia a toda a equipe e a todos esses milhares de ouvintes aí da Jovem Pan. Realmente, né, ontem eu estava lá na minha casa, lá na academia, assistindo o jogo, que não é fácil, né, não é fácil, não tem emoção, mas nós ganhamos, foi o que você falou, nós ganhamos, graças a Deus, e pelo menos vamos acalmar um pouquinho essa crise aí, valeu? Valeu, Tipó. Tipó, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Tipó sempre muito querido, as participações do Tipó sempre movimentam muito aqui a nossa programação. Tipó, que é advogado especialista em direito previdenciário e vem para falar hoje sobre o Ministério da Saúde, que voltou atrás e retirou a Covid-19 do rol de doenças ocupacionais. Aliás, Tipó, notícia de ontem. Ontem foi divulgado nos noticiários que a Covid-19 não é mais considerada uma doença ocupacional por conta da revogação da Portaria 2345 de 2020, que suspendeu a Portaria 2309 de 2020. Tipó, qual o motivo para revogar essa portaria, hein? Olha, Pitoli, nós achamos isso um absurdo que ocorreu, porque na prática o que significa isso? Significa o seguinte: você imagine, uma pessoa está trabalhando, está lá no local de trabalho e ela é diagnosticada com a Covid-19. Então, era considerado como doença ocupacional. Isso traz alguns reflexos na vida desse trabalhador. Trazem reflexos previdenciários, trazem reflexos trabalhistas. E era considerada como uma doença ocupacional do trabalho. Equipara-se ao acidente do trabalho. Porém, isso agora vai causar uma insegurança jurídica tremenda. Por quê? Porque eles alegam que é impossível saber se o trabalhador contraiu a doença no ambiente de trabalho. E realmente é difícil de você saber isso, mas esta pessoa que está trabalhando, essa pessoa que está numa atividade que foi autorizada pelas portarias aí, não só do governo estadual, mas do governo municipal, a trabalhar, então essas pessoas, elas estão de uma certa forma, né, arriscando, elas estão arriscando, todo mundo que está trabalhando hoje está exposto ao risco. Como vocês aí na rádio estão, como os funcionários de todas as empresas estão. Todo mundo está. Porque você nunca sabe se aquela pessoa que você está se relacionando, se ela é portadora ou não. Ela pode ser portadora do vírus e não ter sintomas. Então, agora não vai mais ser considerado como doença ocupacional para aquele trabalhador que está trabalhando e é diagnosticado com a Covid. Isto é muito ruim para o trabalhador, prejudicará ele com toda certeza. Qual o prejuízo, Tipó, que essa decisão pode ocasionar ao trabalhador? Bom, primeiro, se fosse considerada doença ocupacional, no período que ele ficar afastado, ele teria direito ao depósito do seu fundo de garantia. Porque quando é um assunto relacionado a acidente do trabalho ou a uma doença equiparada ao acidente do trabalho, que era o caso, ele teria o seu fundo de garantia depositado. Porque nós sabemos, Pitoli, que graças a Deus a maioria das pessoas são assintomáticas, mas nós sabemos de pessoas que ficam entubadas, que ficam 40, 45 dias internadas, e elas não vão ter direito ao fundo de garantia. Outra coisa, Pitoli, elas vão perder a sua estabilidade no emprego por 1 ano. Por quê? Porque quando se trata de acidente do trabalho ou quando se trata de uma doença ocupacional, a pessoa, quando ela tem alta médica, ela tem estabilidade de 1 ano na empresa. Ela não pode ser demitida por 1 ano.
Então, ela perde isso também. Então, como não vai mais ser considerado a Covid como doença ocupacional do trabalho, ela vai perder o fundo de garantia durante o período de afastamento e não terá direito a uma estabilidade de 1 ano, que é concedida às pessoas que têm acidente do trabalho ou doença ocupacional. Lamentável. Bom, o Tipó sempre muito atento, e o Tipó nos lembra que em julgamento recente a maioria do Supremo Tribunal Federal votou a respeito do reconhecimento à averbação de tempo de serviço especial para o servidor público no tema 942. Tipó, em primeiro lugar a pergunta, como foi essa votação, hein? Olha, Ptoli, foi uma votação, eu posso dizer que até histórica, porque o Supremo, ele não é tão familiarizado com causas previdenciárias, né? As recentes decisões que tivemos, a pensão por morte, lá atrás, no ano de 2004, 2005, que era um assunto que ia beneficiar milhares de pensionistas, o Supremo negou. Recentemente, o Supremo negou o direito à desaposentação por 7-4. 7 ministros votaram contra a possibilidade da pessoa que se aposenta, ela continuar contribuindo, depois utilizar esse tempo, essas contribuições, para melhorar a sua renda. O Supremo negou isso também. E agora o Supremo vem e profere uma decisão que vai beneficiar muito, Ptoli, os servidores públicos, municipais, estaduais e federais. Então isso é uma coisa fantástica que o Supremo fez. Ele decidiu o quê? Que os servidores públicos estaduais, municipais e federais que trabalham em atividades insalubres, que trabalham em atividades especiais, eles podem ter e terão direito à conversão desse tempo especial para aumentar o seu tempo e eles anteciparem a sua aposentadoria. Então, só para você entender, se tiver, vamos imaginar, um enfermeiro que trabalha como enfermeiro no município e ele trabalhou por 10 anos, está trabalhando por 10 anos como enfermeiro no município. Esses 10 anos vai ter um acréscimo de 40% se ele for homem e 20% se for mulher. Então, esse enfermeiro que trabalha há 10 anos numa atividade insalubre, numa atividade especial, ao invés de 10 vezes 40%, vai aumentar 4 anos. E ele vai ter contado 14 anos ao invés de 10. Então, ele, em tese, claro, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser planejado, né? Cada caso é um caso. Ele anteciparia em 4 anos a sua aposentadoria. Por quê? Porque trabalhou um período da sua vida exposto a agentes agressivos, a agentes que poderiam trazer a ele um prejuízo na sua saúde. Então, Ptoli, este assunto já era permitido até a emenda constitucional número 103 de novembro do ano passado, que é a reforma da Previdência que o Bolsonaro assinou. Então, até novembro do ano passado, converter o tempo especial, o tempo insalubre para comum, só podia para os trabalhadores da iniciativa privada, aqueles que contribuem para o INSS. E agora o Supremo, numa votação histórica, que eu, sinceramente, estou imensamente feliz, porque também vai poder os servidores municipais, estaduais e federais que estão no regime estatutário requerer esse benefício junto aos órgãos onde eles trabalham. Fantástica essa decisão, Ptoli. Sua opinião sobre o assunto, Tipó? É o que eu disse, eu acho isso maravilhoso, né, para todos os servidores agora que não tinham direito a essa conversão até a reforma da Previdência de novembro do ano passado, e agora eles vão poder ter também. Então, o Supremo está mandando aplicar a regra
que já era permitida na Previdência Social, também para os servidores públicos estatutários. Então, na minha opinião, fantástica essa decisão. Tipo, e hoje em dia, como é possível que um servidor público tenha reconhecido como especial a atividade que desempenha, se esse for o caso? Então, hoje, Ptoli, já existem muitas ações que já discutem isso na Justiça e a Justiça tem sido já favorável a esses servidores públicos que trabalham expostos a agentes agressivos, que trabalham em atividades insalubres. E como que eles fazem isso? Eles precisam pedir no seu RH, lá no seu Recursos Humanos, para que seja emitido o PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que é o PPP, Ptoli? É um documento histórico laboral que contém as informações da vida pregressa, da vida anterior do servidor. Então, esse PPP vai conter o cargo, o local de trabalho, os agentes agressivos que ele está exposto, o fator de risco, se é fornecido EPI, se não é fornecido EPI, se tem monitoramento biológico, quem é o profissional responsável, quem assina o PPP. Então, esse PPP é que vai balizar o trabalho para que o servidor público diretamente lá no seu órgão, ou se isso for negado, obviamente, ele deve procurar o advogado da sua confiança para fazer esse trabalho na via judicial. Então, como ele consegue, como ele discute isso? Ele tem que ir no seu órgão, no seu RH, e pedir o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, para que seja feito esse estudo, se ele tem direito ao tempo especial para antecipar a sua aposentadoria, ou se esse servidor público vai ter que seguir as regras normais ali do seu estatuto. E essa decisão do STF deve ser definitiva, Tipó? Pois é, o STF já decidiu, porém, como teve voto divergente, o INSS ainda tem direito a mais um recurso dentro do próprio STF. Então, ainda não é definitiva, mas já é uma grande luz, é uma luz enorme que nós já temos, não lá no final do túnel, mas no meio do túnel. Porque nós advogados previdenciaristas, estamos muito satisfeitos, muito felizes com essa decisão e esperamos que ela não seja mudada pelo próprio STF. Porque uma coisa, Ptoli, é quando outros tribunais julgam e chega ao STF. Ele pode mudar ou não. Mas nesse caso foi ele próprio, o próprio STF que decidiu. Perfeito. Ainda não é definitiva, mas nós acreditamos muito que essa decisão vai ser mantida pelo próprio STF. Estamos conversando com o advogado Dr. Ailton Tipó Laurindo, especialista em direito previdenciário. Tipó, mudando de assunto, nosso último aqui da pauta, a demora na análise administrativa dos pedidos de benefício previdenciário. Quando o segurado ingressa com seu pedido de aposentadoria, pensão por morte ou algum outro benefício junto ao INSS, é normal essa demora que tem ocorrido para a análise, Tipó? Não é normal, Ptoli. Não é normal, não pode ser normal. Porque nós estamos vivendo num momento de pandemia. Antes da pandemia, já tinha demora. Com a pandemia, a demora está sendo maior. Então você imagine uma pessoa, Ptoli, que está lá com o seu pedido de aposentadoria. Ela foi demitida já há algum tempo e ela requereu o benefício há um ano. E ela não tem resposta até hoje. A pessoa vai viver disso, ela vai depender disso para a sua sobrevivência. Então não é normal, não pode ser normal. O INSS tem um prazo para concluir um trabalho. Esse prazo é de 30 dias. Alguns falam até em 45. Vamos dizer que seja aceitável, que existem na legislação essa dubiedade. Vamos falar que seja aceitável os 45 dias. Mas nós temos, Ptoli, milhares, passa de 1 milhão o número de benefícios que estão represados, dependendo de análise.
E eu não estou falando aqui dos pedidos de revisão, que eu posso te falar isso seguramente, né, por mim e por vários colegas que têm pedidos de revisão que passam de 2 anos para serem deferidos. Então não é normal, não pode ser normal, as pessoas precisam se insurgir contra isso, principalmente no momento hoje de um sacrifício dos empresários, dos prestadores de serviços, dos trabalhadores, das donas de casa. Todo mundo está fazendo o seu sacrifício. A Previdência precisa fazer a parte dela. Agora, tipo, o que acontece se esse prazo não for cumprido? Como não está sendo, né? O que acontece, meu amigo Pitoli? Precisa a pessoa procurar um advogado da confiança dela, né, que eu sempre digo, normalmente as pessoas, elas sempre têm um advogado da confiança dela, da referência dela. De preferência um advogado especialista, claro, e pedir para esse advogado entrar na Justiça Federal com um mandado de segurança, com um pedido de liminar. E o Judiciário tem acatado esses pedidos e tem deferido, concedido essas liminares para que o INSS, num prazo normalmente de 10 dias, 15 dias, analisem esse caso e deem uma resposta. Pode ser a resposta positiva ou negativa, mas eles precisam dar uma resposta, Pitoli. Eles precisam definir. Porque se a resposta for positiva, ótimo, amém. Mas se ela for negativa, o INSS vai dar a oportunidade para este segurado, para ele recorrer e resolver, ou com recurso administrativo, ou resolver através de um recurso judicial. Tipo, uma última pergunta. Mesmo por conta da pandemia, com as agências fechadas, os segurados podem impetrar ação, né, de mandado de segurança, como você mesmo sugeriu há pouco, e então ter direito, né, cobrando a finalização da análise do seu pedido? Claro, com certeza. Podem e devem, né? Tem muitos segurados, Vitória. Eu posso falar pelo nosso escritório em Bauru, aqui em Lençóis, em Agudos. Os clientes é assim, tem muitos clientes que estão trabalhando, estão com o seu pedido lá há 4, 6, 8, 10 meses. E tem clientes que falam, doutor, deixa o meu processo andando, não estou com pressa, estou trabalhando, deixa andando. Não precisa entrar com mandado de segurança. Mas existem muitos clientes, Pitoli, como eu disse, que estão desempregados. E esses clientes têm pressa. Então esses clientes, esses segurados, mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa, eles devem sim procurar o advogado da confiança deles, entrar com mandado de segurança para que seja resolvido, para que o INSS defira ou indefira o seu pedido. Tem que resolver, não pode ficar com tanto tempo de espera, causando essa agonia maior nas pessoas nesse momento de pandemia. Tipo, em função do tempo, tem uma solicitação para você tratar de um assunto aqui, o auxílio por incapacidade temporária, o famoso auxílio-doença. Podemos tratar na próxima quinta-feira desse tema, Tipo? Com certeza, Pitoli, com certeza absoluta. Até porque tem uma portaria que foi editada agora, publicada, é a portaria 47, foi publicada agora no dia 21 de agosto, que ela traz, né, regras para as pessoas poderem requerer os seus benefícios no momento de pandemia e terem direito a uma antecipação de um salário mínimo. Então tem umas regrinhas, né? Se você quiser, semana que vem a gente retoma, porque a gente quer passar essas dicas para as pessoas, para eles não serem pegos de surpresa quando fizerem os seus pedidos. Perfeito. Conversamos com o doutor Ailton Tipó Laurindo, advogado especialista em direito previdenciário. Tipó, mais uma vez, muito obrigado de coração. É muito bom te ouvir aqui na PAN, Tipó. Pitoli, mais uma vez eu agradeço, fico extremamente feliz de poder participar, ajudar, colaborar com informação, prestação de serviço, falando sempre bem da nossa OAB, a nossa valorosa OAB, Bauru, né, que é a nossa, tem a seccional aí de Bauru, a subseção, perdão, de Bauru, Lençóis, Agudos, toda a região, eles cuidam com muito zelo das coisas da nossa sociedade e estou sempre aqui disposto a ajudar, Pitoli. E qual é a hora agora, Pitoli? 11 horas e 56 minutos. Repita. 11h56. Valeu, Tipó. Valeu, Pitoli. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Boa, Tipó.